E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa consultoria online de Google Ads. Eu estou aqui hoje com o Lucas, da Bel. Queria agradecer, Lucas, por estar aqui com a gente hoje para ajudar nossos lojistas, esclarecer as dúvidas que eles têm sobre campanhas. E queria que você se apresentasse um pouco e contasse um pouquinho para a gente o que é o Google Ads. Pô, legal, prazer, muito obrigado, é sempre bom estar aqui falando com vocês e principalmente sobre o Google Ads. Trabalho nesse mercado de comércio eletrônico há pouco mais de uma década, né? E já trabalhamos aí com clientes de grande porte, médio porte, e acho que o Google Ads, ele é, dentro de todo esse sortimento que a gente tem de mídias digitais, talvez a mais democrática e mais relevante para quem está trabalhando no e-commerce. Basicamente porque a ferramenta, né, ela tem uma característica que é fantástica para os e-commerce de pequeno e médio porte que estão buscando ROI, que estão buscando rentabilidade. Ela trabalha com usuários que já estão dentro do Google buscando por um produto, ou por um serviço, ou por alguma coisa que eles têm uma necessidade real. Se você souber trabalhar a ferramenta, se você souber identificar o que esse usuário quer, fica muito fácil, ou pelo menos muito simples, de você conseguir alcançar pessoas que queiram comprar o teu produto. Então é uma ferramenta que ela tem uma característica diferente de qualquer outra do marketing digital, que te permite realmente trabalhar de forma reativa. O cliente, primeiro ele te diz o que ele quer, primeiro ele diz que produto ele está procurando ou qual a necessidade dele, e depois você mostra um anúncio personalizado para ele. Então é uma ferramenta que tem uma característica muito interessante para quem está querendo trabalhar com rentabilidade, para quem está querendo fazer venda efetiva. Legal. E tem algum tipo de campanha que a gente fala hoje que é mais focada em e-commerce, que tem uma aceitação melhor em e-commerce? Legal. Quando a gente vai falar de e-commerce, a gente vê basicamente aí três grandes tipos de campanha para vocês trabalharem, né? A tradicional rede de pesquisa. Então são as campanhas de texto que você vai mostrar quando os usuários estiverem buscando alguma coisa no Google, né? Essa é uma das estrelas, é uma campanha que não dá para a gente abrir mão. A segunda é a campanha que a gente chama tecnicamente de PLA, mas a maioria das pessoas conhece como Google Shopping. Né? Então é a campanha que você consegue mostrar no Google uma foto do teu produto, o preço do produto, o nome da tua loja, né? Uma campanha que também é super relevante, ela também está dentro da rede de pesquisa. E por último, que num cenário como o nosso aqui no Brasil, em que a gente tem ainda taxas de conversão baixas, é o remarketing, que vai aparecer na rede de display do Google, também pode aparecer no YouTube, e é uma campanha que vai basicamente reimpactar os usuários que já tiveram no teu site em algum momento. Então é uma campanha que serve para você trazer os usuários de volta. Basicamente essas três campanhas, a gente pode dizer com tranquilidade que são as principais para quem está no e-commerce e está buscando venda efetiva. Né? A gente está falando aqui sempre voltado para o usuário que está preocupado em vender, que está preocupado com rentabilidade, ROI, tudo isso ali a curto prazo. Né? Tá. Então vamos lá. A primeira dúvida é como que eu crio a minha primeira campanha de Google AdWords, né? É uma dúvida um pouco ampla, né? E assim, bem Legal, extensa é. da gente falar, mas acho que o que é legal da gente comentar aqui é como que eu me preparo, né, para criar essa primeira campanha. Qual que é o primeiro passo? Tipo, quero investir em Google AdWords, o que eu preciso fazer primeiro? Legal. Tem uma etapa que as pessoas costumam pular, e é uma etapa que se você pula, ela é extremamente prejudicial, que é a etapa de planejamento. Então, o ideal é sempre você começar montando um planejamento. Pô, o que é isso? Quais são os produtos que eu vou vender? Por que eu vou vender esses produtos? É interessante para mim fazer alguma mídia para esses produtos específicos? Eles têm rentabilidade para isso? Depois que você escolhe os produtos, lá dentro do Google Ads, quando você cria a campanha, existe uma ferramenta chamada planejador de palavras-chave. Eu sempre recomendo que você comece criando as suas campanhas de rede de pesquisa. Então você vai a essa ferramenta e essa ferramenta vai te ajudar a entender como que o usuário está buscando os seus produtos. Então ele mostra as palavras-chave, os termos que o usuário vai buscar no Google que tem a ver com o teu produto, e aí é importante você fazer uma filtragem para poder entender o que faz sentido para você ou não, e a partir dali você começa a planejar a tua campanha. Se você sabe o que vai vender, sabe como as pessoas buscam, esse é o passo inicial para você começar.
Depois disso, também uma recomendação que a gente sempre dá é já montar as campanhas de PLA, que são essas campanhas de Google Shopping, né? Para isso, você tem que criar o Google Merchant Center, que é uma conta onde você vai abrir, né, linkar com a plataforma, e você vai colocar nessa conta o que a gente chama de XML, que é um arquivinho que tem lá todas as informações sobre os produtos, para o Google poder fazer a leitura dessas informações. Então, basicamente, esses são os dois passos iniciais principais para quem vai montar uma campanha de e-commerce. É fazer o planejamento, entender os produtos que você vai querer trabalhar, né? E descobrir as palavras-chave que as pessoas usam para buscar aquilo. Montou a tua campanha de rede de pesquisa, você na sequência monta a tua campanha de PLA anunciando esses mesmos produtos. E aí você só tem que fazer esse passo do Google Merchant Center para poder linkar com a ferramenta e o Google poder ler as informações do teu produto, ler as informações do teu site. Legal. Como que eu crio uma campanha barata e eficaz? Bacana. Quando a gente vai falar, né, e isso também está muito na etapa de planejamento, a gente está falando de barato, caro e etc., tem tudo a ver com o resultado que a gente vai esperar, que a gente está esperando daquela campanha. Então, uma dica inicial que eu acho legal de passar é, no momento que você tiver entendendo os produtos que você vai vender, você tem que montar um objetivo e já escolher dentro do mar de indicadores que a gente tem dentro do marketing digital, qual vai ser o indicador que vai ser o teu norte. Então, por exemplo, boa parte dos e-commerces de pequeno porte, né, de pequeno e médio porte, eles estão muito preocupados com rentabilidade, ele está preocupado com ROI, né? Então você tem que entender qual o ROI que faz sentido para você, e você vai descobrir isso com base na tua margem, né? Descobrir o ROI que faz sentido para você, vai trabalhar as campanhas sempre voltadas para as métricas. Então, como que a gente monta uma campanha barata e eficaz? Se a gente tiver um objetivo, a gente vai analisando as nossas campanhas, isso é um trabalho diário, não dá para montar uma campanha de Google, né, e esquecer ela lá. Você vai montando as suas campanhas e diariamente você vai analisando para poder colocar o teu investimento nas campanhas que estão te gerando rentabilidade, que estão gerando venda, né? Então, essa é a dica para você conseguir fazer a campanha efetivamente gerar uma rentabilidade que seja relevante. Legal. É possível criar anúncios gratuitos no Google? Não, o que a gente tem no Google, né? Vou refrasear. Se você trabalha, se você é uma ONG ou se você é uma instituição desse gênero, né, que não tem fins lucrativos, existe um programa chamado Google Grants, né? Aí você tem que verificar as regras, são muitas regrinhas pelas quais você tem que passar, que pode te fornecer sim anúncios gratuitos, tá? Então você pode buscar no Google Grants, que tem todas as regrinhas que você, a tua empresa, tem que cumprir para poder receber aí anúncios gratuitos do Google. É normalmente um trabalho voltado muito para a ONG, tá? Mas de uma maneira geral, não é. Você não tem anúncios de graça no Google. O que você tem dentro do Google são as técnicas de SEO, né, que é um outro estudo, é o Search Engine Optimization, que pode te ajudar a se posicionar no Google de forma barata. Então, isso existe, ele não tem a velocidade que o Google Ads tem. O Google Ads é uma ferramenta instantânea, né? A gente começa a montar as coisas, começa a montar os anúncios já começam a aparecer. Quando a gente fala de SEO, a coisa é um pouquinho mais a médio e longo prazo. Então, respondendo aí, não tem uma modalidade simples para você ter anúncios gratuitos. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre SEO, a gente teve a consultoria anterior e tá aí no nosso canal do YouTube, então só acessar lá que vocês vão achar a consultoria de Google de SEO e vai ajudar vocês também a construir um pouquinho desse SEO, que, como o Lucas falou, é um trabalho mais a longo prazo, mas também é legal de fazer na loja já começar a pensar nisso, porque são estratégias que casam. Isso aí. A segunda pergunta que tem aqui é se é possível criar campanhas sem total conhecimento e se vale a pena usar o Google AdWords, o Google Express, né, para criar os anúncios ou se é perda de tempo. Tá. Quando a gente está falando de um cenário como o do varejo, eu não recomendo que você saia mexendo no Google Ads
sem você ter noção real do que você está fazendo, tá? Porque a gente tem um conjunto de técnicas, um conjunto de raciocínios que fazem com que a gente escolha ou não uma determinada palavra-chave, que a gente escolha ou não uma modalidade de anúncio. Então, se você ainda não tem experiência, se tudo isso para você é muito novo, a minha recomendação é que você busque um curso, alguma coisa do gênero, busque conhecimento ou terceirize de alguma forma, para aí sim você trabalhar. Se você entrar, abrir a ferramenta do Google Ads, que no primeiro momento parece uma ferramenta muito simples, né? Quem abre, a interface dela parece ser extremamente intuitiva, mas é uma ferramenta que, se você não estiver trabalhando da forma correta ali, ela vai ser uma máquina de, entre aspas, comer dinheiro, né? E não necessariamente vai te dar retorno. Então é importante que você busque conhecimento antes de começar a mexer com ela. Legal. Deixa eu só ler a pergunta aqui, porque essa daqui também tem a ver com o Google Express, mas ela fala que ele foi desativado. Se é possível continuar colocando anúncios exatamente como eram colocados. Tá, o que aconteceu hoje, né? O Google Express ele é uma forma de você colocar anúncios no Google sem ter que tomar todas as decisões e sem ter todas as suas opções para personalização dos anúncios, tá? Ele mudou um pouquinho, ele hoje é uma forma. Na verdade, o Google Express ele sempre foi uma simplificação do Google, tá? Mas ele mudou e você não consegue mais fazer as coisas do mesmo jeito. A minha recomendação para quem trabalhava com o Express dar uma olhada. O Google tem muito conteúdo dentro do Google Academy for Ads que pode te ajudar a entender as opções adicionais que você tem nos anúncios que você não usava antes no Google Express. É muito importante que você use essas opções. Aí a gente está falando de extensões de anúncio, né? E outras, mas é importante você usar elas para poder forçar o teu índice de qualidade, que é o indicador qualitativo do Google, que vai te ajudar a se posicionar melhor quando você estiver colocando os seus anúncios. Então, quem usa o Express ou quem usa uma forma simplificada de fazer, né, independente de como ele está agora, a minha recomendação é ir a esse Academy for Ads para poder buscar um pouco desse conhecimento, conhecer um pouco das outras opções e começar a usar o Google de uma forma mais personalizada. Isso vai te trazer ganhos relevantes e significativos. Você acha que, para quem não conhece muito, começa-se pelo Google Shopping e depois que tiver um conhecimento, que começar a fazer esses, vamos dizer, cursos, né? Consumir esse conteúdo aí do Google, começa a criar as campanhas de pesquisa ou não? Não, é complicado. O shopping ele é super interessante, mas para quem não, dependendo de como está o cadastro dos seus produtos dentro da plataforma ou de como você vai fazer esse acompanhamento, o shopping ele também pode ser perigoso para quem não tem conhecimento. Perigoso no sentido de não conseguir te entregar resultados relevantes. Então, acho que os dois têm um mesmo nível assim, de dificuldade. Eu acho que a diferença é que na rede de pesquisa, quando você começa fazendo por ela, e quem está entrando nesse universo agora começa a entender e trabalhar por ali, te dá um pouco de te dá uma noção maior do que você está fazendo e você vai mais preparado para o shopping. Eu acho que por isso algumas vezes as pessoas têm a sensação de que o shopping é mais fácil, mas ele não é. O shopping ele também, dependendo de como está o cadastro de produto, de como você setou as opções, ele também pode te gerar um gasto sem resultado efetivo. Eu acho que para quem está assistindo, a gente está pensando, putz, é muito complicado, então não dá para eu fazer. Eu acho que não é esse o caminho. Acho que a gente consegue sim, né? E a gente, como empreendedor, a gente tem muito disso de tipo, preciso aprender e vou fazer. Então, força que vocês vão conseguir, e é exatamente isso que a gente está falando. É só para você não sair fazendo de qualquer jeito e depois se frustrar não tendo resultado. O Google AdWords, ele tem uma estrutura que você precisa respeitar, e Lucas, você me corrija se eu estiver errada, mas ele tem uma estrutura que você precisa respeitar e que você precisa entender para criar suas estratégias ali dentro. Então, desde as palavras-chave, como que você busca e coloca elas em grupos, para depois você criar os anúncios específicos e também o que você pode colocar a mais, que são os links que a gente está falando aqui. Então, entender toda essa estrutura do Google e como é que você vai estruturar isso.
com os produtos que você quer dar o foco e vender através das suas campanhas, entender também qual é o resultado que você quer trazer com elas. Se for um produto que ele tem um valor baixo e você vai ter um ROI muito pequeno, às vezes você vai pagar muito caro para levar esse cliente para lá e vai acabar não valendo a pena. Mas você pode criar uma estratégia com um produto que você sabe que você tem pouca concorrência e você vai levar as pessoas para lá e as pessoas vão acabar comprando esse produto e mais outro. Então aí vai começar a valer a pena. Então tem esse jogo de estratégia que precisa ser feito para que você consiga ter resultado nas suas campanhas. Então basicamente é isso que a gente está falando. E o Google Academy, ele tem muito conteúdo lá dentro que vai ajudar vocês e é isso, assim, basicamente, né? Mas vamos continuar aqui. Só queria explicar um pouquinho do bate-papo que a gente está tendo, até para as pessoas entenderem melhor. Agora tem uma dúvida de mercado aqui específico de moda. Minha dúvida é, pelo ponto de vista que o mercado de moda feminina seja um tanto saturado, com muitas opções e marcas, como criar campanhas que geram retorno e que finalizam vendas, já que existem muitas marcas grandes que dominam esse setor de ads no Google. E quem joga a palavra-chave lá, os primeiros a aparecer serão sempre as grandes magazines que acabam nos engolindo. Como destacar e ganhar esse público para nós? Pô, é uma pergunta assim, excelente, Mariana, porque o mercado de moda, de uma maneira geral, né, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente do mercado de, sei lá, quem está vendendo celular, ou quem está vendendo geladeira, tênis, né, e a gente está falando de tênis de marca, ou qualquer outra coisa do gênero. O que acontece hoje, e aí eu vou quebrar a minha resposta em duas, né? A gente tem, primeiro, o mercado de moda de quem está entrando no e-commerce e não tem uma marca estabelecida ainda, né? A compra de moda, ela é muito feita por desejo. A compra de moda, ela não é uma compra racional, ou uma compra de necessidade, ou uma compra de commodity, quando você ainda não tem a tua marca pronta. A gente sempre fala que o Google Ads ele se assemelha muito pelo menos a rede de pesquisa, as antigas páginas amarelas, né? Quando você está indo ali e você está buscando por um produto ou serviço que você já tem a necessidade. Quem está entrando com uma marca nova, quem ainda não tem mercado, né, acabou de criar a marca, você está vendendo, na verdade, um desejo, você está vendendo um conceito daquela marca. E a rede de pesquisa do Google não é um local ideal para você criar desejo, para você poder criar conceito de marca. A gente não está falando que ela não é para ser usada, mas diferente do que acontece em outros mercados, muito provavelmente a rede de pesquisa não vai ser a estrela do teu e-commerce, né? Ela não vai ser a campanha que vai trazer a maior parte do teu resultado financeiro. Então, quando a gente está falando de um mercado de e-commerce, de um mercado de moda, em que o usuário ainda não tem a marca estabelecida, ele precisa ir para outras redes, né? Ele precisa ir para outras mídias, e aí a gente pode estar falando do Facebook, Instagram, a gente pode estar falando da rede display, a gente está falando do YouTube. Ele precisa ir para outras mídias que têm conceitos visuais melhores, que têm formas de segmentação diferentes, que podem ajudar ele a criar desejo. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer antes de imaginar, né, que a venda vai acontecer muito rápido, ele precisa fazer com que as pessoas olhem para a marca de uma forma diferente. E aí você tem, né, como a gente falou, as redes sociais, você tem os influenciadores que podem ajudar as pessoas a criarem desejo pela marca, né? Isso é no caso quando você está falando de uma marca, de uma loja que ainda não tem marca. Quando você já está com a tua marca estabelecida, já é uma marca que as pessoas conhecem, etc., aí o Google Ads ele volta a funcionar de uma forma um pouquinho mais similar ao que a gente funciona no resto dos produtos mais comoditizados, vamos chamar assim, né? Porque o desejo pelo produto ele já existe. Então, a chave para a gente entender o que esperar do Google Ads, nesse caso de moda, é entender o quanto que as pessoas já conhecem e buscam pela marca, né? E o quanto que aquela marca, de repente, ainda está no momento de trazer pessoas para conhecer ela, né? Então, a gente costuma dizer que o mercado de moda, no primeiro momento, ele tem um começo um pouquinho mais árduo, porque você precisa investir um pouquinho para criar esse desejo e fazer a loja da atração, e aí o Google Ads ele é uma das ferramentas junto com as redes sociais que podem te ajudar nisso, mas depois que você consegue estabelecer a marca e as pessoas já conhecem, já compraram, já experimentaram,
a coisa ela começa a andar mais rápido e você consegue se posicionar em termos de preço de uma forma menos agressiva se esse for o teu caminho. Então, acho que o moda difere muito dos outros mercados por conta disso. O começo é um pouquinho mais árduo, mas depois a gente tem uma longevidade, uma calma para trabalhar, que normalmente nos outros mercados a gente não tem. Legal. E existe algum investimento mínimo para começar Google Ads? Legal, é uma boa pergunta. O que é legal de fazer, né? Quando a gente for fazer esse planejamento que eu comentei, e eu comentei da ferramenta de planejador de palavras-chave, lá ele tem alguns dados que podem te ajudar a entender o valor que você precisa. Lá nessa ferramenta você consegue segmentar, né, por local que você está, e ele vai te dar o volume de busca das palavras-chave que você quer trabalhar, e ele vai te dar também o valor, né, normalmente o valor mínimo e o valor máximo que as pessoas pagam por aquelas palavras-chave. Então, isso te dá uma noção de valores que você teria que inserir na ferramenta para trabalhar, tá? Mas, de qualquer forma, para quem está no universo do pequeno e médio, para quem está começando a ferramenta, a minha recomendação é investir algo em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, se isso for confortável para você. O que a gente não pode fazer, Mariana, e eu falo isso com muita frequência, ir como se a gente estivesse jogando pôquer, né? Vou botar todas as minhas fichas aqui, se não der certo, amanhã eu tenho que fechar a loja. Não façam isso, tá? O ideal é você olhar e falar assim, não, vou investir alguma coisa em torno desse valor, R$ 1.000, R$ 1.500, para testar a ferramenta. Se o pior acontecer e, de repente, o resultado não vier, bacana, eu vou entender o que deu de errado, mas a minha loja vai sobreviver. Então, a ferramenta lá do Google, às vezes, dependendo da nossa realidade, ela pode induzir a gente a investir mais do que a gente tem condição de investir no momento. E aí não façam isso, tá? Invista aquilo que vai continuar deixando a tua empresa confortável, vai continuar deixando trabalhar e conforme os resultados forem vindo, você vai escalonando o investimento. Essa é a forma saudável que os pequenos empresários, de maneira geral, pequenos e médios empresários, têm que trabalhar, não tem toda alternativa. E é alternativa saudável e funciona se você fizer um bom acompanhamento. Porque o Google ele não tem um resultado imediato, né? Então, assim, apesar de você conseguir ver resultado das campanhas rápido e você otimizar dia a dia, ele demora um tempo ali para ter a indexação, ele entender o que você está falando, as pessoas começarem a entrar e ele começar a te ranquear melhor, aumentar o seu índice de qualidade de campanha para você acabar diminuindo ali o CPC e começar a ter resultados melhores. Mas uma pergunta que eu queria, agora é dúvida minha assim mesmo, né? Já para contextualizar o pessoal, eu posso investir R$ 1.000, R$ 1.500 esse mês e aí no mês que vem eu não tenho esse dinheiro para investir porque não me retornou. Como que Legal, funciona isso. isso? Você pode fazer o que você quiser dentro do Google Ads em termos de valor de investimento. Então, por exemplo, investir R$ 1.000 no primeiro mês, cara, não me retornou, eu não quero mais fazer. Você pode parar a hora que você quiser. Então, você não está atrelado a nenhuma espécie de compromisso, né, de investimento mensal. O outro lado também é verdade. Pô, investir R$ 1.000, deu super certo, esse mês agora eu quero investir dois. Você tem ali toda a liberdade do mundo para trabalhar da forma que você quiser. A minha recomendação, quando vocês forem trabalhar Google Ads, quando você for pensar no valor de investimento e no tempo que você vai ficar, é pensar sempre no tempo de 3 meses. Pensa que e aí você colocou bem, Mariana, a ferramenta a gente tem que entender o que funciona nela, o que não funciona, e quais as palavras-chave que eu escolhi, e quais as formas que eu escolhi para anunciar que vão me trazer resultado. 90 dias, os famosos 3 meses, normalmente dentro de um cenário de pequenos, de investimentos menores, é um tempo legal para a gente conseguir entender o que vai funcionar e o que não vai. Então, se prepara quando você for escolher o teu orçamento mensal de Google Ads para apostar, entre aspas, né, para poder acreditar na ferramenta durante esse período. Porque quanto mais dados a gente tem, e a ferramenta vai gerar dado para a gente praticamente real time, quanto mais dados a gente tem, mais a gente entende como as coisas estão funcionando e mais a gente consegue fazer modificações que fazem o resultado acontecer.
né? A gente trabalha aqui num sistema, isso é normal, de aprendizado contínuo, né? Quando a gente pega uma conta, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente monta uma campanha que a gente acredita. E conforme os resultados vão vindo, as coisas vão acontecendo e vão modificando, e a gente vai modificando o que a gente construiu. É um trabalho constante e diário, não tem outra alternativa. Legal. Agora a gente vai entrar mais nessa parte de otimização, né? Então a gente já falou bastante como criar campanha, qual é o orçamento, quanto tempo eu tenho que investir. E agora a gente vai começar a falar sobre um pouco de otimização, né? Qual é o trabalho que a gente tem que fazer para ir aumentando o nosso resultado. Então, como atingir um bom desempenho com um orçamento baixo e como identificar os pontos fortes e fracos da minha campanha? Legal. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é um bom desempenho, né? Um bom desempenho para um pode não ser um bom desempenho para outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um bom desempenho. É um ROI? É volume de vendas? Se é um ROI, que ROI que a gente está buscando? Que ROI que a gente considera bom? E isso está no histórico financeiro da marca. A gente tem que entender a nossa margem para aí sim vir com alguma coisa que a gente considere um bom ROI. A partir do momento que você definiu o que é um bom desempenho, a coisa já começa a ficar bem mais simples. O que você vai fazer é entrar nas suas campanhas e aí a gente vai analisar sempre do nível campanha, do grupo de anúncio, até o nível palavra-chave, para entender quais as modalidades de campanha que a gente criou, quais as palavras-chave que a gente escolheu que estão gerando resultado dentro daquilo que a gente considera bom. A gente sempre brinca e faz uma analogia boba, né? A gente fala, você está pilotando um barco. A partir do momento que você define para onde você está indo, todas as decisões que você vai tomar são para otimizar aquele KPI, né? Aquela métrica que você escolheu como principal. E se você está com um orçamento pequeno, um dos segredos é você ser bem espartano, né? Então, espartano no sentido de assim, não funcionou, já testei testei 2 vezes, não funcionou, corta. Sinal de que não vai funcionar, a gente não tem, ou não vai funcionar naquele momento, a gente não tem lastro financeiro para perder, para apostar muito mais tempo numa ideia que ainda não vingou e a gente corta. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente vai fazer sempre. São modificações visando o que a gente considerou um bom desempenho. Se você montou uma campanha, está preocupado com o ROI, cara, você vai olhar lá dentro do teu Google Ads a coluna ROI e todas as modificações que você vai tomar é para ajudar o teu investimento a ir para as palavras-chave, para as campanhas, para os grupos de anúncio que estão te entregando um ROI maior. Né? Às vezes a gente vê as pessoas um pouco agoniadas e aí aquela questão do foco com essa palavra-chave aqui está me dando um ROI legal, tem uma outra ali que não está, mas poxa, ela tem um CTR ou ela tem uma quantidade de clique tão bacana. Você tem que escolher a métrica. Se a métrica é ROI, não importa que a outra palavra-chave tenha uma quantidade de clique bacana. Se ela não está te trazendo o que você precisa, você vai reduzir o investimento nela, você vai cortar ela, e essa é a forma de se trabalhar que vai te fazer ter algum resultado e que vai te fazer ter rentabilidade efetiva. Legal. Gostaria de saber qual é o alcance de público efetivo que vem aumentar significantemente as vendas da minha loja. Então, não é uma resposta que a gente consiga responder, né? Não é uma resposta que eu consiga te dar, na verdade. Porque o que acontece? Ela falou de aumentar as vendas de forma significativa. Eu não sei o que é significativo no caso dela, né? A gente tem lojas aí com vendas e realidades completamente diferentes. Então, eu não sei se significativo seria 10, 20, 30 mil, 1 milhão, enfim, eu não sei que valor é esse. Mas é importante quando você for olhar o alcance, você estiver preocupado com o que pode vir de venda, né? Imaginar, eu sempre gosto de trabalhar imaginando 1, 2 ou até 3 cenários. A gente sabe hoje que a taxa de conversão do comércio eletrônico brasileiro gira em torno de 1,65%. Né? Então, isso está basicamente dizendo para a gente que a cada 100 pessoas que a gente tiver entrando no nosso site, vamos jogar para baixo para a conta ficar fácil, a gente vai ter uma pessoa comprando. Vamos trabalhar com uma taxa de 1 para facilitar a conta. Então, a cada 100 pessoas que entram no teu site, uma vai comprar. Qual o teu ticket médio? Meu ticket médio é R$300. Tem aí alguma noção de conta que você pode ir multiplicando para entender qual alcance que você tem que ter.
é uma forma da gente trabalhar esse número. Mas no caso da pergunta, eu não indicaria a gente trabalhar assim, não. Eu acho que o mais importante é você trabalhar com palavras-chave, com termos, com anúncios que você acredita que estão trazendo pessoas que querem o teu produto ou serviço. Então, se você está vendendo, sei lá, um tênis da Nike, por exemplo, vamos trabalhar com palavras-chave que indiquem que o usuário quer comprar um tênis da Nike. Quanto mais a gente estiver trabalhando com termos que estão focados para a necessidade do usuário e para produtos que eu tenho, maior a chance de você ter taxas de conversões maiores e de conseguir fazer uma venda que seja significativa. Então, eu acho que é mais nessa linha. Não sei se eu consegui responder a elas, que eu não dei talvez o número que ela estivesse pedindo, mas é nessa linha. Eu acho que isso é legal mesmo da gente falar, porque é relativo. Quantas pessoas eu levo para o meu site para eu ter um bom resultado? A gente tem lojas que trabalham ali no 1,5%, que é o básico, e tem lojas que têm taxas de conversão de 3, 4, 5%. Então, como que você trabalha isso, né? Isso é muito alinhado ao que você falou, Lucas, de desejo mesmo, né? Das palavras que você está colocando ali que significam e que vão dar resultado para sua campanha. Então, entender isso é fundamental e você conseguir fazer essas contas assim, né? Meio que de cabeça e já conseguir criar uma campanha que realmente aumente a sua taxa de conversão e não que leve, tipo, preciso fazer 8 vendas por dia, eu vou levar 800 pessoas para o meu site. Não necessariamente essas 800 pessoas vão ser qualificadas e você vai continuar com a sua taxa de conversão de 1,5. Então, isso que é importante, é pensar na qualificação do usuário que você está levando para lá. E a campanha vai te ajudar nisso. Você só vai levar pessoas que estão interessadas em comprar tênis da Nike. Você não vai levar pessoas que querem comprar um boné. Porque você não vende boné, você vende o tênis. Né? Então, isso é bem importante. A próxima pergunta aqui é: não consegui fazer campanhas que me dê retorno. Minha verba de marketing está sendo desperdiçada. Pode me ajudar? Tá, legal. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu não sei exatamente o tipo de modalidade de anúncio que ela está usando lá. Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é o que não está sendo, o que é esse não retorno. Sempre, quando a gente for falar de resultado positivo, negativo, etc., é legal a gente metrificar. Então, eu precisava de um ROI de X, ou eu precisava de uma quantidade de venda Y, e a quantidade de venda está Y sobre 2. Né? Eu acho que a dica principal para fazer funcionar é primeiro abrir a campanha com um senso crítico de entender assim, eu estou efetivamente usando palavras-chave que, primeiro, elas dizem que o usuário quer o meu produto. Se eu estou preocupado com ROI, se eu estou preocupado com retorno e venda, eu estou trabalhando palavras-chave que sejam da parte de baixo do funil. É muito legal quando você vai criar as palavras-chave e você está preocupado com venda, você trabalhar com um funil de conversão, você trabalhar imaginando assim, eu preciso trazer pessoas, porque eu quero que elas comprem o mais rápido possível, preciso trazer e trabalhar com pessoas que já estejam decididas do que elas querem comprar. Então, ao invés de eu trabalhar com um usuário que, aí vamos voltar, por exemplo, do tênis, né? Ao invés de eu trabalhar com um usuário que está no Google buscando tênis, que indica que ele ainda tem vários passos para passar, vamos trabalhar com um usuário que está indo para o Google e buscando um modelo específico, que está buscando um modelo de tênis específico, né? Que aí você já consegue você já consegue perceber que aquele usuário está mais próximo de efetuar a compra. Então, dos primeiros pontos talvez seja olhar isso. Vamos olhar vamos ter esse senso crítico para entender se as palavras-chave estão dialogando com usuários que já estão prontos para a compra. Segundo ponto, Mariana, que a gente sempre fala, e às vezes as pessoas fazem e não reparam isso, é o que a gente chama de tipo de correspondência de palavra-chave. Né? Quando você vai criar uma campanha no Google, você tem esse quesito de tipo de correspondência, que é a relação entre a palavra-chave que você escolhe e o que o usuário está de fato buscando no Google. As pessoas que às vezes vão fazer e não buscaram entender um pouquinho mais da ferramenta, elas colocam um tipo de correspondência que a gente chama de ampla. Né? O que esse tipo de correspondência ampla faz? Ele vai impactar o usuário de uma maneira que, se o usuário estiver buscando palavras-chave periféricas, se o usuário estiver buscando termos de pesquisa periféricos à tua palavra-chave, você vai aparecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui bobo, né, que eu já vi algumas vezes.
A pessoa vai lá e está querendo anunciar um passeio de helicóptero e o anúncio dela está aparecendo para quem está buscando helicóptero de brinquedo, por exemplo, né? Então a gente está falando de não estar efetivamente falando com o público-alvo correto. Olhar esse tipo de correspondência de palavra-chave, entender os 4 tipos e escolher o que se encaixa melhor no teu caso. Normalmente quem está trabalhando com comércio eletrônico voltado para ROIs, que quer ROI um pouquinho maior e tem uma verba pequena, a gente indica sempre trabalhar com frase ou exata para testar, né? E ver como que a coisa vai se comportar. E a terceira e última dica, eu acho que é de fato analisar a linha do relatório que te interessa. Olhar e falar assim, caramba, quais são as palavras-chave que eu estou usando que me trouxeram venda, imaginando um cenário em que é venda que eu quero. Beleza, como é que eu faço para me posicionar melhor, para aparecer melhor nelas? Quais são as palavras-chave que não estão me trazendo resultado? Ah, são essas aqui. Como é que eu faço para gastar menos dinheiro com elas? Baixa o CPC delas, pausa elas não estão te trazendo retorno. Ou tenta entender o que está acontecendo. Será que você está direcionando o usuário para a página correta? Um último ponto, Mariana, para eu encerrar a resposta, que é super legal da gente analisar também, é se você está jogando o usuário para a página efetiva. O usuário está vindo do Google, ele já está vindo de uma ferramenta que é o buscador. Ele não quer entrar no teu site e ter que procurar de novo. Então, se o usuário buscou uma carteira de couro, você vai jogar ele para uma página que tem uma carteira de couro. Você não pode jogar ele para a home do site ou para uma página que tem todos os produtos masculinos para deixar ele procurar. Esse tipo de erro que na teoria ou no discurso ele parece bobo, né? Você fala, mas é óbvio, ele é extremamente comum quando a gente está olhando o Google Ads. É aquela nossa mania do e se, né? Pô, mas e se ele quiser alguma coisa? E se de repente tal? Foge disso. O Google Ads ele tem que ser direto ao ponto. Se o usuário pediu para ver A, você mostra A. Se ele pediu para ver B, você mostra B. Então, acho que essas 3 passos aí podem te ajudar a fazer a campanha decolar. Legal. E como que eu otimizo as campanhas de display e shopping para ter venda? Legal. As campanhas de display shopping, você vai analisar elas e o Google te deixa fazer isso, né? Vou começar pelas campanhas de shopping, né, na verdade. As campanhas de shopping, o Google te deixa analisar o resultado dos produtos. Então, você consegue olhar produto a produto, quantas vezes ele foi clicado, ou seja, quanto ele gastou, né? E o que ele está gerando de resultado, de retorno para você. A dica aqui é muito simples, é fazer essa análise desses produtos e deixar os produtos que têm um bom resultado se posicionar melhor, então seja aumentando um pouquinho o CPC, seja reduzindo o CPC dos que são da mesma categoria e não estão indo bem, e eventualmente você identificar um produto que está tendo muito clique e não está tendo conversão, é um excelente sinal de que tem alguém ou com uma condição comercial melhor do que a tua, né? Ou tem alguém, ou aquele produto ele é muito caro e ele só gera curiosidade. Então, vou dar um exemplo que eu vi há alguns anos atrás. Televisões de polegadas muito altas, então televisões de 60 polegadas, por exemplo, uma quantidade de clique absurdo sem venda. Muita gente entrando por curiosidade para ver o produto, mas pouca gente com condição financeira efetiva para comprar. Quando você vê esses casos, reduz o CPC dele ou pausa ele. Assim você está dando a verba, né, daquilo que não está funcionando para os produtos que efetivamente estão dando resultado. Então, no caso do Google Shopping, o caminho é sempre você ir seguindo dessa forma. E, obviamente, você falou isso bem um pouco antes, Mariana, não dá para você trabalhar com produtos de ticket médio muito baixo, né? Não dá para você trabalhar vendendo um produto de 19, 20 reais, porque o ROI não vai fechar nunca, né? Aí é questão de matemática, de quantidade de cliques que você tem, etc. Então, é ideal você trabalhar com produtos de ticket um pouquinho maior. A rede de display acaba que ela, fora da modalidade do remarketing, ela não costuma ser uma ferramenta que gera muito resultado de ROI efetivo. Ela acaba sendo uma ferramenta que ajuda a gente muito mais a expor a marca, a trazer usuários novos, a aparecer para um público que pode ser interessante para a gente,
do que uma ferramenta que vai te gerar um ROI efetivo nesse primeiro momento. Então, a minha recomendação prática, principalmente no universo que a gente está falando de verbas menores, é você só trabalhar o display para remarketing. Aquelas outras opções de display você vai trabalhar quando você tiver uma verba excedente e você esteja preocupado com branding, com construção de marca ou alguma coisa do gênero. Então, acho que são basicamente essas duas linhas que dá para a gente fazer nessas duas campanhas. Legal, vamos começar então a falar um pouquinho sobre remarketing e display, né? Que a gente já começou, já falou algumas coisas, mas como que eu estruturo uma boa campanha de remarketing? Legal. A primeira coisa que a gente tem que imaginar no remarketing é o seguinte, né? O que o remarketing te deixa fazer, é legal a gente entender isso. Você está falando com usuários que já visitaram o teu site antes. Até aqui eu acho que é o conceito básico de remarketing, a maioria das pessoas entende bem. O que a gente tem que pensar é que dentro desse público que já navegou no teu site, a gente tem pessoas que tiveram experiências completamente diferentes. A gente teve um usuário que permaneceu no teu site 10 segundos, só visitou a tua home e foi embora. A gente teve um usuário que só navegou na categoria. A gente teve um usuário que navegou numa página de produto. A gente teve um usuário que abandonou o carrinho de compras. Se você está preocupado com vendas, se você está preocupado em trazer usuários que têm uma probabilidade maior de comprar, e de novo, nesse universo de verbas menores, o ideal é que você trabalhe com os usuários que chegaram mais próximos do carrinho de compras. A gente está falando dos usuários que abandonaram o produto no carrinho ou dos usuários que viram um produto e depois foram embora. Esses dois comportamentos, né, você pode aliar isso ao tempo de permanência, por exemplo, se você quiser, são dois comportamentos que normalmente indicam que o usuário tem uma chance alta de retornar e efetuar a compra, tá? O que acaba acontecendo hoje quando as pessoas criam uma campanha de remarketing, ela não funciona. Elas criam uma campanha de remarketing e trabalham com um público-alvo chamado todos os visitantes, que é basicamente está falando o seguinte, olha, se o cara já entrou no meu site, eu quero impactar ele com remarketing. E aí você está impactando usuários, como esse, por exemplo, que eu citei, que é o usuário que só entrou na home do teu site, né? Ficou 10 segundos ali e foi embora. É um usuário que, apesar dele ter visitado o teu site, ele não tem uma qualificação. Então, o trabalho de remarketing ele tem que ser feito em cima da qualificação do usuário. Que qualificação é essa? As páginas que ele visitou. Quanto mais próximo do carrinho de compras, mais ele está pronto para comprar. Quanto mais distante do carrinho de compras, mais distante da compra ele está. Né? A teoria é essa, que é o que a gente usa, quem trabalha com e-mail marketing usa para CRM, que é o famoso e-mail de carrinho abandonado, o famoso e-mail do teu produto ainda está esperando e por aí vai. Então a gente usa as teorias para ajudar a gente no remarketing também. Legal, e para quem tem baixo investimento, é legal começar por remarketing? Não, porque não é que você não vai deixar ele de fora, mas você não pode apostar as suas fichas muito nele. Por quê? O remarketing ele trabalha com as pessoas que visitaram o teu site. Para ele poder funcionar e trazer um volume de venda efetivo, você tem que ter uma quantidade de venda efetiva no site, ter uma quantidade de acessos efetivos no site. Né? Então, se você está ali, é um usuário que o site é novo e ele tem ali 100, 110 visitas por dia, óbvio que ele tem que implementar o remarketing, mas não dá para ele apostar que o remarketing vai ser uma grande ferramenta para ele, porque ele ainda está num começo, né, de construir o público-alvo que acessa o site dele. Então, é basicamente nessa linha. Conforme você vai tendo públicos-alvo, conforme você vai tendo visitações maiores no site, e obviamente visitações qualificadas, mais o remarketing vai criando resultados efetivos. Então, ele pode fazer o remarketing, ele deve fazer o remarketing, mas ele não pode apostar que aquele cara ali é o salvador da pátria para ele. Legal. A gente está acabando a nossa consultoria aqui, então eu vou fazer as perguntas de quem está online que mandou para a gente agora no bate-papo, tá? Então a gente tem a pergunta que é: já tentei fazer uma campanha de display focada em vendas mais de 5 vezes, porém ela nunca conseguiu ter uma performance tão boa quanto a de Facebook. Você tem alguma dica para melhorar o CPA? Não, na casa da rede de display, a não ser que você esteja trabalhando com remarketing, né, e provavelmente o produto, pelo que ela está me dizendo, ou pelo menos pelo que eu estou entendendo, parece um produto de natureza de moda ou alguma coisa do gênero, eu recomendo que você aposte mais no Facebook,
do que na rede de display. E aí, só para a gente tentar entender um pouquinho a diferença, né? O que o Facebook, no caso da rede de display, do YouTube não, mas no caso da rede de display, ele tem de mais interessante. O usuário que está navegando no Facebook e Instagram, ele está logado. Ele está o tempo inteiro, né? Independente se você está no celular, independente se você está no notebook, você está logado e eles têm um volume de informação, né? Uma profundidade de informação muito relevante para trabalhar esse usuário. Quando a gente está falando da rede display, não necessariamente a gente conseguiu identificar que o usuário que estava no notebook é o usuário que estava no celular, ou que o usuário navegou em aba anônima, ou coisas do gênero. Então, a profundidade da informação é menor. Se você está buscando venda e resultado efetivo, e para esse caso específico, o Facebook já está dando certo, eu acho legal você manter o orçamento que você tem investido lá, e se você tornar a fazer investimentos no Google, que eu acho extremamente necessário, né? Tenta buscar mais o Google Shopping, tenta buscar mais a rede de pesquisa. O display, realmente, para esse caso específico, acho que só o remarketing resolve mesmo. Legal. Eu tenho uma campanha de PLA que está ativa há 4 dias e não tem nenhuma impressão até hoje. Como posso melhorar sua performance? Tá legal. Ela não teve nenhuma impressão. Primeira coisa, tem que dar uma olhada no Google Merchant Center para ver se está tudo aprovado, né? E entender se está tudo apto para rodar. Porque a gente está falando de não ter impressão, então estranho. Segundo ponto que você pode olhar também é dar uma olhada nos CPCs. Tenta fazer um teste, aumentar um pouquinho os CPCs dessa campanha para ver se ela vai posicionar e efetivamente vai começar a rodar, porque a gente está falando de um cenário que não teve rodagem nenhuma. Terceiro e último ponto que você pode olhar é o cadastro de produto. O PLA ele trabalha com as informações do cadastro de produto que estão no site. Se você no site tiver com as informações incompletas, se a nomenclatura do produto não estiver em linha com a forma como o mercado busca, o Google não vai conseguir fazer esse link, né, que você está anunciando o mesmo produto. Então, vale dar uma olhada também para poder entender se a nomenclatura e as informações do teu produto estão em linha com aquilo. São basicamente os 3 pontos que você tem para olhar, porque realmente ela não imprimir em 4 dias é bem estranho. Legal. E aí tem uma pergunta aqui sobre taxa de conversão no Google Ads. Como que a gente descobre a taxa de conversão? Como que a gente descobre a taxa com a campanha rodando? Se for com a campanha rodando, tem uma linha lá no Google Ads chamada colunas, né? Que você consegue marcar ela para ver a taxa de conversão. Essa é a resposta mais óbvia. Eu vou também imaginar aqui que quem fez a pergunta talvez não tenha inserido o código de conversão no site, que é a tag de conversão. O Google Ads, se você não inseriu essa tag de conversão, não sabe do que eu estou falando, provavelmente você não fez isso. A tag de conversão ela é uma tag que a gente instala no site, né, na página de agradecimento do site, que indica que o usuário fez uma compra. E ela vai captar a informação do valor que o usuário comprou, né, informação número 1. E informação número 2, ela vai captar também a informação do que o usuário clicou para chegar ali. Então, a gente consegue ter de forma muito simples o que o usuário clicou, né, o que esse usuário e o que esse usuário comprou e qual foi o valor da compra. E aí você tem taxa de conversão, ROI e por aí vai. E tudo isso está você pode colocar nas colunas do teu Google Ads. Aí você pode montar a visão que você quiser. Para e-commerce eu indico taxa de conversão, ROI e o CPA, se for uma métrica que você acompanha também. Taxa de conversão e ROI são 2 métricas, taxa de conversão, ROI e valor de venda são 3 métricas aí que é legal que você coloque nas suas colunas e você acompanhe elas ali com afinco. Legal. E tem uma pergunta aqui que falou assim: eu lembro que antigamente, quando eu tinha outro serviço, tinha campanha automática e manual. Se tem ainda, qual é a melhor para quem está começando? Legal. A campanha automática, ela funciona com algoritmos, né? Esses algoritmos, eles são sensacionais, de maneira geral, para quem está trabalhando com investimentos altos. Então, se já é um varejista estabelecido, que está chegando em valores de investimento mais elásticos, pode funcionar muito bem, tá? Tem que ser acompanhado, obviamente, como tudo, mas pode funcionar muito bem. O que ela faz na prática nessas campanhas essas automações que a gente tem ali? Ela vai ajudando a gente, variando o nosso CPC,
para tentar encontrar ali o CPC ótimo, né? E para tentar entregar um resultado, por exemplo, de CPA para a gente. Para quem está começando, para quem tem valores de investimentos menores, eu não recomendo, tá? Porque normalmente, aí, pelas experiências que eu tive, quando a gente usou essas automações com valores menores, o algoritmo não tinha margem para aprender direito, né? Ele não tinha margem para fazer os testes que ele precisa e a campanha acabava não evoluindo bem. Então, a minha recomendação para quem tem valores menores é, cara, usa as campanhas, escolhe você o teu CPC, baseado no que você viu na ferramenta planejador de palavras-chave, e acompanha o tempo inteiro o posicionamento médio. O ideal é que você esteja ali, pelo menos nas 3 primeiras posições, para o usuário poder estar te vendo. Então, eu particularmente prefiro fazer esse acompanhamento manual com valores menores. Agora, a gente está num ambiente altamente mensurável. Se você estiver disposto a fazer um teste e acompanhar de perto, por que não? Legal. A última pergunta aqui. Qual a diferença entre fazer uma campanha focada em cliques ou conversões? Falando especificamente em e-commerce de moda feminina. Tá legal. Bacana. Quando você faz uma campanha focada em cliques, você está falando em trazer acesso para o site. Se a gente lembrar da teoria do funil, né, muito provavelmente você vai estar trabalhando com palavras-chave mais amplas. Então, putz, você está trabalhando com tênis, vestido, saia e etc. Tô pegando um exemplo da moda feminina. São palavras que, assim, são interessantes, mas são palavras amplas demais, né? Você imagina, alguém foi no Google e digitou vestido. Caramba, olha quantas perguntas a gente tem. É vestido de quê? É longo, é curto? Qual material? Qual estilo? Enfim, e aí por aí vai, né? Tem muitas perguntas ali ainda. Quando a gente está querendo trabalhar com campanhas de clique, normalmente você vai para essa linha. Quando você está querendo trabalhar com uma campanha de conversão, você vai trabalhar com palavras mais específicas. Então, você vai trabalhar com, sei lá, vestido longo para festa, dando um exemplo, né? É muito mais específico do que o exemplo que a gente deu anterior. Então, quanto mais específico o produto, mais, pela teoria do funil de conversão, a gente está indicando para o usuário de que a pessoa está mais próxima de compra, né? Em contrapartida, quanto mais específica a palavra, menos volume de busca ela tem. Então, quem está procurando clique, por exemplo, quem está procurando acesso, pode não ficar tão satisfeito assim com o desempenho desse tipo de palavra-chave. É isso. E eu queria saber se você tem alguma indicação, assim, de um curso que o pessoal que possa aprender um pouco mais sobre Google Ads, né? Então, a gente falou aqui sobre a academia, que tem os conteúdos lá que você pode fazer e ler para você entender mais sobre a campanha, mas existe algum curso específico sobre Google Ads que você indica? Legal. O pessoal que está aqui para a área do Rio de Janeiro, né? Eu gosto bastante de trabalhar com os cursos, seja da Infinet, que é uma instituição daqui, ou com os cursos do E-Commerce RJ, que são cursos que eu, inclusive, leciono lá, e eu vou com uma profundidade forte em Google Ads. Então, a ideia é você sair dali sabendo mesmo. Quem está procurando, quem é de São Paulo ou de outras regiões, eu sei que tem uns cursos muito legais da ComSchool, que também trabalha com essa parte de Google Ads ali e pode ser interessante para quem estiver fazendo, quem estiver buscando ou quem estiver fazendo esse tipo de trabalho. Legal. E a ComSchool tem online, né? As outras... A ComSchool tem online, sim, sim. Tá, legal. E uma indicação de alguma empresa que faça um bom serviço de Google Ads? Se quer uma empresa que faça um bom serviço de Google Ads, eu posso me indicar? Pode. Então, legal. Aqui na Bell Partner a gente faz isso e hoje o nosso público é justamente o pequeno e médio, né? A gente vem de uma realidade de outra agência, onde a gente atendia clientes maiores, aí, Leves, Pandora, Casivide, BM, por aí vai, e a gente trouxe essa experiência do mercado de grandes anunciantes para o mercado de pequeno. E a Bell hoje ela só faz Google Ads, então a gente é ultra especializado só na ferramenta de Google Ads. Então,
Bom, tô me indicando aí, mas é isso. A gente vai colocar aí nos comentários também depois o e-mail do Lucas, quem quiser entrar em contato com ele, mas é só acessar a Bell Partner que vocês vão entrar no site, já pode mandar lá uma mensagem para eles para solicitar contato e tudo mais. Tem ainda mais alguns minutinhos aqui e eu queria falar um pouco de uma coisa que a gente sempre fala, eu sempre falo em todas as consultorias, que eu acho que é muito importante, que tem até alguns vídeos no canal da X-Tech que eu gravei para falar sobre isso, que é a experiência do cliente. Então, se a gente às vezes fala que, putz, eu quero começar a investir em marketing digital. Pô, mas como é que tá o seu site, né? Então, tipo, dá uma olhada como é que tá a experiência por trás, dá uma olhada como é que tá o seu estoque de produtos. Eu já tive experiências com Google Ads boas e experiências ruins. Então, logo que eu abri a loja, eu criei uma campanha, peguei R$ 1.000, paguei um boleto, investi, criei minha própria campanha. Eu venho do mundo de agência, então eu sabia criar campanhas, mas eu não tive resultados, eu praticamente joguei os R$ 1.000 no lixo, e era um dinheiro que no começo para mim ele era muito importante, porque eu estava investindo em estoque, estava investindo na loja, então ele fazia diferença, e eu fui entender depois que o problema era o meu estoque, que ele não estava pronto para receber, a experiência da loja ela não estava legal, e eu rasguei esse dinheiro. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com o desempenho da campanha, se a gente montou a campanha certa e tudo mais, que a gente esquece de olhar um pouco desse lado do site, né? E por isso eu queria pedir para vocês que sempre peça para as pessoas fazerem teste. Então, pega um amigo e fala assim, ó, eu tinha um pet shop, compra a cama tal e joga a pessoa no site. Aí a pessoa tem que achar aquela cama, de algum jeito. Vê se ela encontra o produto, vê se ela consegue finalizar a compra, vê se ela tem alguma dúvida antes de comprar o produto, se ela vai ter tipo uma objeção. Pô, mas essa cama aqui meu cachorro vai destruir. Putz, melhor eu escrever isso na descrição do produto, que o tecido é super resistente, ou que não tem como o cachorro, sei lá, entendeu? Explicar melhor isso para o usuário, porque tudo isso conta. E você precisa ter tudo isso redondo para que a sua campanha dê certo. E a campanha. E outra coisa também, quando você vai contratar uma agência, que aí depois eu entendi que eu não tinha braço para criar a campanha e eu contratei uma agência para fazer. A agência fez e eu não consegui otimizar a campanha. Porque a agência me ligava e perguntava para mim como é que estava, qual é o produto que eu queria anunciar e dar foco. E eu não conseguia responder, porque eu estava toda hora fazendo compra e não conseguia saber qual era o produto, como é que estava o estoque do produto. E aí, em 1 mês e meio, eu cancelei. Falei, não consigo. Não consigo dar conta disso. Eu não estou pronta para investir. A campanha deu certo, ela deu resultado, as vendas aumentaram, só que eu não conseguia dar conta. Então, assim, tenha tudo isso em mente para que vocês não façam o que eu fiz. Né? Investe lá, começa a dar certo ou acaba perdendo dinheiro. Então, assim, se planeja para ter a campanha. E um seu último recado que eu queria dar também é sobre um produto novo que a gente está lançando, que é o Meetim, e é um aplicativo justamente de consultoria. Então, se você tem alguma dúvida e você precisa de um especialista em algum tema, seja marketing digital, campanhas de Google, campanhas de Facebook, ou alguma dúvida no site, você quer melhorar a sua experiência, baixe o aplicativo. Ele só está disponível para iOS por enquanto, mas em breve a gente vai disponibilizar para Android e vocês vão ganhar 2 horas gratuitas. O Dé tá postando também para vocês baixarem direto na Apple Store o aplicativo. Ele é bem legal e aproveitem essas 2 horas porque tem ajudado bastante lojista, então é bem legal para vocês quando começarem a construir aí, alavancar a venda e tudo mais. E queria agradecer, Lucas, aí pela consultoria, acho que foi um conteúdo muito legal. Eu que tenho um pouco de conhecimento, achei sensacional. Acho que as dúvidas que mandaram também foram muito boas. Espero que todo mundo tenha aproveitado e espero você mais vezes aqui para a gente fazer mais conteúdos para o pessoal. Com certeza, conta comigo. Queria agradecer o convite, Mariana. Agradecer também as dúvidas, foram dúvidas sensacionais que ajudaram bastante para a gente poder desenvolver esse conteúdo de uma maneira bacana. Então, obrigado. Com certeza a gente se vê mais vezes. Então é isso, pessoal. E eu deixei também nos cards aí, tem uma pesquisa de qual é o horário que vocês gostariam da próxima consultoria. Então responde aí, quem não conseguir ver o card, pode deixar nos comentários também, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.